O Bayern de Munique passou por uma situação, eles quiseram o Xabi Alonso. Aliás, o mundo inteiro quis o Xabi Alonso. Só o Manchester City não quis o Xabi Alonso por motivos de ter o Guardiola. Mas todo mundo, cara. Até me surpreendi com a renovação do Carlo Ancelotti ali. Eu achei que o Real Madrid fosse também tentar o Xabi Alonso em algum momento. Ali naquela época que se falava do Carlo Ancelotti na seleção brasileira e tal. Eu achava o nome óbvio. O Barcelona tentou... o próprio Bayern, quem mais? O Liverpool tentou. E o cara, preferiu ficar. E aí tinha até uma informação que ninguém tava querendo treinar o Bayern, não sei o que e tal. E eles apostaram no Kompany. Que, assim, não tinha mostrado muita coisa. Não foi tão bem assim na Premier League, na passagem que ele teve. Mas parece que começou muito bem. Na Champions já meteu goleada histórica de 9-2. Pois é. Ele deu uma declaração esses dias que viralizou na internet, falando da carreira, das chances que ele tinha de se tornar um profissional, das chances que ele tinha de se tornar técnico. Eu achei muito bonita a declaração dele e tudo mais. Como que você viu essa contratação por parte do Bayern com relação ao Kompany e o que você espera desse trabalho? Também me surpreendeu, e assim, não dá pra falar que o Bayern contratou por convicção. Acho que você trouxe bem o cenário, né? Até lembro que teve um papo, mas eu não sei, eu acho que não chegou a ser exatamente isso. Que eles começaram a desistir da ideia do Tuchel ir embora e de voltar a conversar com ele. Exatamente, eu lembro disso, E assim, tentou vários treinadores e tomou não, assim. Então, assim, não foi por convicção. Eu acho que é um treinador promissor, mas não deixa de ser uma aposta. Total, porque assim, lógico, trabalhou com o Guardiola, não duvido do conhecimento que ele tem. Começou lá no Anderlecht, no Burnley foi muito bem quando subiu. Assim, subiu jogando bem, futebol vistoso, posse de bola. E ele tentou replicar isso na Premier League. Quebrou a cara, mas assim, mostrou personalidade. É um técnico que se falava muito das variações táticas que ele tem durante o mesmo jogo. Então, assim, é um cara com conteúdo. Mas assim, uma coisa é a teoria e a outra é ele conseguir colocar isso na prática, ainda mais com alguém que teve pouca vivência. Por isso que é uma aposta. Eu não duvido que ele possa virar um grande treinador, e o começo do trabalho é promissor. Mas é uma aposta num clube que muitas vezes não é o de se arriscar. Vão falar, mas o Nagelsmann que eles pegaram super novo, mas o Nagelsmann é novo, mas ele já tinha uma experiência na Bundesliga, ainda que pelo Leipzig, não tem o tamanho do Bayern, mas já conhecia a liga, já tinha feito trabalhos bem consolidados. Então era um cara já com uma bagagem maior como técnico do que o Kompany. Então surpreendeu pela escolha para um Bayern, ainda mais logo depois de perder o título, né? Assim, algo pesado. Então, a prioridade agora deles é voltar a ganhar a Bundesliga. Então, apostar num cara como ele chama atenção. Mas eu acho bem interessante, assim, as ideias do Kompany, a forma como o time joga. Vamos ver se vai dar certo ou não. Até porque é um momento que a Bundesliga também aposta muito. O próprio Dortmund com o Nuri Sahin, ex-jogador que era auxiliar técnico, chegou no começo do ano, tá sendo uma aposta. Pô, vi ele jogar. Então. Joguei com ele no FIFA. E é muito novo, acho que tem 35 ainda, se eu não me engano. E acho que talvez possa ter influenciado. Eles apostaram no Xabi Alonso, vamos tentar com outro nome. Assim, talvez isso influencie. Né? E um dos caras que tem se destacado é o do Stuttgart, né? O Sebastian Hoeneß. Que é sobrinho do William Hoeneß. Cara, que assim, pô, dificultou o jogo contra o Real Madrid. Sim. Foi 3-1, quem viu o resultado, acho que... O gol do Endrick foi no final. E o próprio gol do Rudiger. O gol do Rudiger foi no final e os caras estavam em cima. O Courtois fazendo defesa. E sempre é difícil até pro Leverkusen jogar contra o Stuttgart e tal. Quem foi que veio aqui e falou que era um time... Foi o Rafa Oliveira, cara. Que era um time pra ficar de olho, né? Rafael Oliveira falou, fiquem de olho no Sebastian Hoeneß. Desse técnico. E aí o Rafael não dá pra discutir muito, né? Aí eu já abri meu olho e falei, deixa eu ficar de olho nesse técnico, se o Rafa falou. Vamos ver. Não, e assim, você vê depois que ele veio aqui, o cara realmente, assim, ele tornou o time ainda mais forte. Você concorda que... Primeiro, te chama a atenção? Segundo, você concorda que hoje, já vi muita gente falando que a escola dessa geração de técnicos alemães é a melhor do mundo. Você concorda com essa afirmação? Olha, é um bom ponto. Eu acho que tem aparecido muita gente bem promissora. O Sebastian Hoeneß, assim, que ele aparece agora por conta do trabalho no Stuttgart, mas ele já tinha chamado a atenção. Ele passou na própria base do Bayern de Munique, né, no Bayern 2, depois foi bem no Hoffenheim. O trabalho dele da última temporada, não pode esquecer que o Stuttgart terminou à frente do Bayern de Munique. Eu não sei o quão vai ser boa a temporada em termos de resultado,
porque eles perderam nomes importantes, né? O Guirassy, que foi pro próprio Borussia Dortmund, aquilo que eu falei do Predador também, o Dortmund tirando jogadores, tirou o Anton, o zagueiro, que foi um dos melhores da Bundesliga também, do Stuttgart. Então, não sei o sucesso que esse time vai ter, ainda mais mesclando com Champions e uma Champions que é mais longa agora, calendário cada vez mais inchado. Mas que ele é um técnico que tá cada vez mais crescendo no futebol, sem dúvida. E de fato, essa é uma boa pauta, assim, uma boa discussão, porque a gente fala muito dos técnicos portugueses e com razão, têm surgido e têm ocupado espaço não só em Portugal e aqui no Brasil, mas os alemães têm surgido de forma bem consistente também. E técnicos, às vezes, muito jovens, né? O Fabian Hurtzeller, que acabou de assumir o Brighton, ele fez um baita trabalho no São Paulo, é o técnico mais jovem da história da Premier League, também, e num clube que tem esse perfil, né? Ótima capacidade de captação. Que olha muito bem quem vai contratar. Exato, tanto técnico foda, né? quanto jogador, exato. Você tem o Werner, que trabalhou no Holstein Kiel, se eu não me engano, que fez um bom trabalho na segunda divisão e foi pro Werder Bremen, também muito novo. Então acho que talvez dê pra colocar assim a Alemanha como a maior escola. Você acha que é eu vendo de fora, assim, vendo o que aconteceu na Espanha, por exemplo, teve aquela geração campeã da Euro em 2008, campeã em 2012, campeã da Copa do Mundo em 10, e aí esses caras pararam. Xavi, Iniesta, Fábricas, enfim. E aí a Espanha ficou ali meio no limbo e voltou agora ganhando a Euro com uma geração com o Dani Olmo, com o Yamal, enfim. Vendo a Alemanha jogar na Euro, eu fico com essa impressão, que daqui na próxima Copa, olho na Alemanha. Você tem essa sensação também? Eu acho que a Alemanha passou por esse processo, ganhou a Copa aqui no Brasil, ficou ali, foi eliminada nas Copas aí pra Coreia e tal. E agora tem uma geração nova de jogadores muito interessantes, né? Eu acho que tem muito talento, concordo. Assim, Musiala e Wirtz acho que vão ser jogadores protagonistas no futebol mundial nos próximos anos, os dois. Assim, é absurdo que eles jogam. É absurdo. É um negócio surreal mesmo. Esse Wirtz é um cracaço. E assim, é magrinho, né? Nossa. Ele tem uma bomba no pé que é impressionante como sai tanta potência do chute desse cara, velho. E assim, eu gosto muito dele, além da qualidade técnica, né? Tipo, chuta bem, dribla, joga no espaço curto. É um cara com uma inteligência pra jogar, sabe? Saber se posicionar, ler muito bem o jogo. E o Musiala é um negócio absurdo. A habilidade dele num contra um é surreal. O meu ponto em relação à Alemanha, e é difícil, né? Projetar e tudo mais, acho que tem muito talento. Mas talvez a questão a perda de muitas referências ao mesmo tempo. Então, que nem agora, Neuer se aposentou da seleção, Kroos e Gundogan, tudo de uma tacada só. Na zaga, o Hummels, não sei se vai voltar para a seleção, tem nomes promissores, é verdade, o Rudiger tem sido um dos melhores do mundo, mas foi uma mudança muito drástica, talvez. Você tem bons nomes, mas mais coadjuvantes, assim, na Alemanha. Eles não têm um grande 9, ou tem? Alguém não hoje tem, o Havertz tá meio tentando se tornar, tá indo bem no Arsenal, mas não é um 9 propriamente dito. Tanto que o Füllkrug, né? Ele virou artilheiro, ele é o artilheiro da Alemanha desde que ele estreou. E é um cara. É um jogador assim, caneludo, né? É uma baita história. Eu acho que ele é bom jogador, cara. Cara, e ele jogava na segunda divisão até começo de 2022. Eu cheguei a fazer um texto sobre isso. Acho que com 29 anos ele tá na segunda divisão ainda, no Werder Bremen. Ele sobe, vai pro Dortmund, tem um momento da vida dele, vai muito bem na seleção, acho que ele corresponde, mas é um cara que aproveitou o espaço que ele teve. Não é um jogador, assim, pra ser marcado como uma referência. Acho que os números dele no momento talvez dizem mais até do que o tamanho dele no futebol, mas é muito legal, porque é uma história diferente, né? O cara, tecnicamente, que não é o mais brilhante, mas que aproveitou a sua chance. E acho muito legal também do perspectiva de vista pessoal, contar a história desse cara, pô. De repente, do nada, ele aparece lá num Dortmund, na seleção alemã, agora jogando na Premier League, então, bem bacana. E o quão grande foi o Xabi Alonso permanecer? Porque, putz, cara, você olhava para aquilo e dizia, pô, isso aqui o cara fez história, ele superar, igualar, isso aqui já vai ser muito difícil, né? Ainda mais tendo que bater com o Bayern de novo, etc. Ótimo. Mas beleza, ele agora tem uma Champions League. O que se espera desse trabalho dele esse ano, dentro da lógica do time com relação ao que chegou e ao que saiu? E o quão grande foi essa permanência do tipo assim, cara, eu tô mais preocupado agora em consolidar a minha carreira do que propriamente, sei lá, ir para um cavalo estrelado do Liverpool no passo do dia. A gente não sabe quanto tempo o Arne Slot vai ficar lá.
Se o trabalho for bom, a tendência é que dure 7, 8 anos. Talvez ele nunca mais tenha a chance de terminar o Liverpool. O Sven-Göran Eriksson se aposentou e nunca realizou o sonho de treinar o Liverpool. Tanto que foi treinar no jogo de massas pouco isso, antes da morte dele. Bem legal. Bonito. Bem legal isso. Então, assim, não é um... Você tem que estar, como você falou, estava no lugar certo na hora certa. Ele estava no lugar certo na hora certa e disse não. Foi muito surpreendente pra você? Pra mim foi, sinceramente. Eu entendo quem fale, mais um técnico que pode se consolidar, ele vai ter oportunidade depois. Mas eu penso mais da forma como você colocou, cara. Pensando, assim, ok, pode ser que venha oportunidade de clubes grandes, mas era o momento ideal para assumir o Liverpool, né? Na transição. Cara, se ele saísse do Leverkusen e não fosse pro Bayern, o status dele de herói, de ídolo no Leverkusen já tá consolidado. Então, tava trabalho feito, porque hoje a chance dele não ganhar títulos é maior do que ele ganhar. Convenhamos, assim, por mais que tenha sido campeão invicto, você tá na terra do Bayern de Munique. E ganhar Champions, acho que o Leverkusen não tá entre os principais favoritos ao título. Então, era conveniente para ele sair. Eu acho que mostra muito também do caráter, assim, da lealdade, porque de reconhecer no clube que apostou nele, porque ele era uma aposta, deu certo, e ele falou, não, o trabalho não tá completo, vamos adiante, independentemente se isso vai dar tantos títulos quanto no passado ou não vai dar, mais provável que não dê. Então achei de um aspecto pessoal muito legal, assim, a postura dele, a relação com o clube. E assim, é uma cidade, que é um clube que tem mais de... São 120... São mais de 100 anos, eu não lembro agora de cabeça. E é um clube que... Desde a década de 80, 90... Era tipo a Ponte Preta, assim, mais de 100 anos não tinha título. E assim, que flertou em algum momento, que foi vice muitas vezes. Então, assim, não é o time pequeno que tá lá, de repente apareceu e ganhou. Não, você teve expectativa. Então, imagina o sofrimento daquela cidade, assim, sabe? De sempre ir e não vai. E de repente você ganha 2 títulos com esse cara, o mundo inteiro fala nele, e ele fala que ele vai ficar. Assim, é uma história muito bonita de ser contada. Assim.